Esse é o nosso curso de processamento de sinais digitais, começando a aula 1 com filtros digitais. A gente vai aprender vários conceitos e várias aplicações de filtros digitais. Teremos alguns tópicos que serão abordados, inicialmente uma definição breve de um filtro digital, logo após a construção básica de um filtro digital, seguido por uma descrição dos domínios da frequência de sinais de sistemas, aplicações típicas de filtros digitais, substituição de filtros analógicos por filtros digitais, necessidade, e alguns tópicos especiais, como análise, síntese e transformada de Fourier. Uma definição de filtro digital. Então, o que seria um filtro digital? Um filtro digital é um procedimento numérico ou algoritmo que transforma uma dada sequência numérica, aqui denotado por x de n, em uma outra sequência numérica denotada aqui por y de n. Então, o filtro digital vai transformar o x de n em y de n, que é uma sequência que vai ter algumas propriedades mais desejadas do que o que a gente tem no sinal original, tal como menos ruído ou distorção. Geralmente, o conjunto de valores dos índices, denotado por n, consiste de inteiros consecutivos, que podem variar de menos infinito até mais infinito. Os atributos desejados na sequência de saída dependem da aplicação. Por exemplo, se a sequência de entrada é gerada por um dispositivo sensível como um microfone, o filtro digital deve produzir o quê? Uma sequência de saída com menos ruído de fundo ou interferência. Ou seja, as propriedades da sequência de saída dependem da aplicação. Alguns exemplos em aplicações de radar. Para que se utiliza os filtros? Os filtros digitais são usados para melhorar a detecção de aeronaves. Outro exemplo é em processamento de voz, a fim de reduzir a redundância do sinal de voz, para permitir uma transmissão mais eficiente para reconhecimento de voz também. Como gerar as sequências de entrada? Bom, as sequências de entrada podem ser geradas de várias maneiras. Um método mais comum é de amostrar um sinal contínuo no tempo, descrito aqui por x de t, em um conjunto de intervalos de tempo igualmente espaçado. Então, se o sinal contínuo no tempo é representado por xt, então os valores da sequência discreta no tempo são representados por x em ts, onde ts é o período de amostragem. Então, este é um exemplo de uma derivação de sequência de tempo discreto unidimensional de sinais analógicos. Anatomia de um filtro digital. Um filtro digital consiste na interconexão de três elementos, que são os somadores, os adders, os multiplicadores, multipliers, e os retardadores, que são os delays. A gente vê que em cada diagrama tem umas setinhas que indicam o fluxo da informação. Por exemplo, ali no header, a gente tem duas sequências de entrada, que é o x1 de n e o x2 de n, que somadas geram um y de n, que é a soma de x1 de n mais o x2 de n. Já o multiplier, a entrada x de n é multiplicada por um escalar, uma constante a, gerando a saída y de n igual a x de n. A gente vê que cada elemento tem um símbolo associado. O header tem um maisinho, um círculo, o multiplier um triângulozinho. E tem também os positive e negative delays, que representados por z. No caso de positive delay ou simplesmente delay, é z elevado a menos 1. Então, qualquer sinal em que entra x de n, passando por esse elemento do delay, z menos 1, vai gerar um y de n, que é igual a x de n menos 1. Ou seja, a saída obteve um valor passado da sequência. Entrou x de n, saiu x de n menos 1. E tem o negative delay, também chamado de advance, ou avanço, representado por z, que faz com que a saída obtenha o valor futuro da entrada. Se você entrou com x de n, vai sair com x de n mais 1. Os somadores e os multiplicadores são componentes simples implementados na unidade lógica e aritmética do computador. Os delays são componentes que permitem acessos a valores futuros e passados na sequência. O delay positivo é implementado por um registrador de memória que armazena o valor atual de uma sequência para um intervalo da amostra, logo tornando-a disponível para cálculos futuros.
Já o delay negativo, ou também conhecido como avanço, é usado para antecipar o próximo valor da sequência. Eles geralmente são usados para aplicações como, por exemplo, processamento de imagens, em que a sequência de todos os dados a ser processados está disponível no início do processamento e serve para acessar a próxima amostra dos dados na sequência. Esse delay nem sempre pode ser implementado. Exemplo, quando a sequência de dados é obtida ao se fazer a amostragem de uma função de tempo. Cada nova amostra é geralmente processada à medida em que ela é adquirida. Logo, nesse caso, os avanços não são permitidos. Por quê? Já que não podemos ter acesso a valores de dados futuros. Aqui temos um exemplo de fio digital não recursivo que faz uma média de 3 amostras. Temos aqui o sinal de entrada x de n e a saída y de n. A gente tem 4 elementos, 2 delays, temos um positivo representado por z-1, o delay negativo por z, temos o somador representado pelo símbolo de mais e o multiplicador, que é o triângulo. E temos um escalar também no terço. Ou seja, a saída atual y de n vai ser igual à média, que somos 3 valores dividido por 3, dos valores de entrada. O próximo, que é o x de n mais 1, o atual x de n e o anterior x de n menos 1. O avanço vai servir para acessar o próximo valor da sequência, enquanto o delay serve para armazenar o valor corrente. O termo ordem, ele indica o número mínimo de delays e avanços que são necessários para implementar um filtro digital. No exemplo do slide anterior, a gente tinha um filtro de média de 3 amostras, como um exemplo de filtro de segunda ordem, já que a gente usou dois delays apenas. E o exemplo é o exemplo de filtro não recursivo, ou seja, o exemplo anterior, que a saída é uma função apenas da entrada, no caso x de n. E o filtro recursivo, a série depende, além da entrada, depende também dos valores de saída anteriores. No exemplo abaixo, a gente tem um somador, um multiplicador e um delay, uma entrada x de n e uma saída y de n, onde o valor atual da saída y de n é igual à soma da entrada mais o valor da saída anterior vezes a constante a. Então, nesse caso, como a gente tem apenas um delay, apenas um delay é necessário, então ele é chamado de filtro de primeira ordem. Então, ambos os delays, positivos e negativos, podem ser aplicados à sequência de entrada. Então, mas apenas os delays positivos podem ser aplicados à sequência de saída, porque não podemos ter acesso a valores de saída que ainda não foram computados. Para a gente poder discutir algumas aplicações, é necessária uma descrição de domínio de frequência em sinais e sistemas. Por exemplo, uma sequência senoidal discreta no tempo, conforme abaixo, onde temos cosseno de ωn para ω igual a π sobre 12, sabendo que ω é a frequência da sequência dada em radianes. Por exemplo, para n igual a 0, a gente vai ter um valor máximo, que é cosseno de 0 igual a 1, e também outro valor de n, para n igual a 6, a gente vai ter cosseno de π sobre 2, que é igual a 0. A expansão em série de Fourier de uma forma de onda periódica indica que a soma de sequências senoidais de frequências diferentes. O modo de x vezes e elevado a j ω representa o espectro de magnitude numa sequência discreta no tempo. Ele indica a magnitude dos vários componentes senoidais. Um exemplo de aplicação de um fio digital seria para separar sinais baseados no seu conteúdo espectral, ou seja, o seu conteúdo em frequência. Aqui temos exemplos de 3 sequências e seus espectros de magnitude correspondentes. A primeira sequência x de n gera o espectro e magnitude, como nós podemos ver aí, que tem basicamente componentes de baixas frequências. A gente tem um gráfico de ω, onde tem o ω e o módulo da transformada de Fourier, e temos basicamente componentes de baixa frequência. Já na segunda sequência, x2 de n, temos, através do espectro de magnitude, a gente consegue visualizar o quê? Que esse espectro contém componentes de altas frequências, e o x3 de n seria a combinação do x1 de n mais o x2 de n. Se a gente visualizar bem
a sequência discreta no tempo x1 de n e x2 de n, a gente vai fazendo a soma das duas, a gente vai ver claramente que se forma esse espectro discreto no tempo, que é o x3 de n. E quando calcula o espectro de magnitude, como ali é uma soma das duas sequências, seu espectro, então, vai ter componentes tanto de baixa quanto de altas frequências. É possível recuperar sequências através da filtragem. Existem vários tipos de filtro. O primeiro desses slides que vai apresentar é o filtro passa-baixa. Passa-baixa porque ele vai querer vai filtrar apenas as baixas frequências, ou seja, ele vai eliminar as componentes de alta frequência. Então, o que a gente quer? A partir de uma determinada sequência, por exemplo, essa x3 de n, passar para esse low pass filter, que é o HLP, que é o filtro passa-baixa, e a partir daí recuperar a sequência x1 de n, que só tem componentes de baixas frequências. Então, tem a entrada x3 de n, como essa descrita no canto superior esquerdo da imagem, e passando por um filtro tem lá a saída YLP, ou seja, a saída low pass de n, que é igual x1 de n. Então, a gente vê do lado da sequência discreta aqui que tem o espectro de magnitude do x3, do sinal x3, como a gente viu no slide anterior. Logo abaixo tem o HLP, que é o filtro passa-baixa, onde o módulo de HLP, que é elevado a J omega, representa a resposta em magnitude do filtro, ou seja, vai multiplicar a magnitude do x3 com o HLP, ou seja, a saída vai pegar só os componentes de baixa frequência representados ali pelo módulo de YLP vezes 0 elevado a J omega. Então, através da filtragem, obteve o espectro em magnitude de saída apenas as baixas frequências e, assim, podemos recuperar o sinal x1 de n. Da mesma forma, temos o filtro passa-alta, que deixa passar as componentes de alta frequência, eliminando as componentes de baixa frequência. Então, a gente tem o high pass filter, que recebe como entrada um x3 de n, que é aquele mesmo sinal que tem componentes de alta e de baixa frequência, e como saída ele quer recuperar a sequência x2 de n de apenas altas frequências. Como é que ele faz? Então, vai multiplicar o espectro magnitude x3 pelo filtro passa-alta, onde a gente vê ali a resposta e magnitude do filtro representada pelo módulo de HP, que é high pass, elevado a J omega, gerando na saída um espectro de magnitude apenas das altas frequências, podendo assim recuperar o sinal x2 de n. Além desses dois, temos o filtro passa-banda e o filtro rejeita-banda. O filtro passa-banda, ele passa os componentes da entrada que estejam dentro de uma banda desejada de frequências. Já o filtro rejeita-banda elimina os componentes de entrada que estejam em uma banda específica de frequências. Vou apresentar agora algumas aplicações típicas de filtros digitais. O campo de estudo de filtros digitais fornece um entendimento muito importante sobre processamento de dados discretos no tempo, importante para manipular dados de computadores digitais e para aplicar os procedimentos de processamento de sinais, tais como robótica, sensores inteligentes e processamento de sinais sísmicos. Também são importantes para modelar sistemas lineares, tais como modelos de produção de voz e canais de transmissão. Uma primeira aplicação seria o processamento de sinais. Aqui está um exemplo de um sinal de voz e seus espectros. A sequência apresentada por x1 de n consiste em 512 amostras do som de voz A, como em Father, e o seu espectro correspondente, que é a frequência ômega versus o espectro de magnitude. Aqui está sendo apresentada uma outra sequência, x2 de n, também com 512 amostras do som de voz E, como se estivesse pronunciando si, como sairia essa sequência. A gente vê que cada vogal, cada som tem uma sequência diferente, consequentemente um espectro diferente. Esse espectro, módulo x2 elevado a j omega em unidade de dB, é correspondente a essa sequência x2 de n. Todos os espectros exigem picos que podem ser usados para diferenciar os sons. Considerações sobre esses exemplos: estes dois sinais periódicos são mais fáceis de serem diferenciados pelo espectro de magnitude de um período.
os dois espectros anteriores consiste de picos que correspondem às ressonâncias da forma do trato vocal que foi usado para gerar o som, ou seja, para cada som vai corresponder uma ressonância diferente. Em sistemas de reconhecimento de voz, vários sons de voz podem ser diferenciados com base nas localizações e frequências desses picos. Uma aplicação dos filtros digitais é em processamento de imagem, onde a varredura de uma linha de imagem produz uma função de intensidade e posição através do plano de imagem descrito por IDP. Essa função pode ser amostrada para produzir uma sequência discreta em posição com valores dados por INDS, onde DS é dado como um intervalo de distância da amostragem. Então, a gente olhando a imagem, fazendo uma varredura desta, como está sendo feita aí na imagem, passando pela casinha e pelo tronco da árvore, a gente vê na sequência discreta que tem valores de intensidade relacionados tanto à casa quanto ao tronco da árvore. Uma outra aplicação importante é na simulação no computador de um sistema físico, empregada para determinar o desempenho e a sensibilidade do sistema analógico antes de ser construído realmente. Como, por exemplo, quando tiver um sistema físico, tal como um robô, muito complexo ou de alto custo para ser construído. Geralmente, é inicialmente simulado em um computador digital em sua forma de filtro digital. Algumas vantagens de usar a simulação de filtro digital seriam obtenção de dados sem precisar desenvolver experimentos caros e demorados, apresenta uma forma flexível de variar a entrada dos parâmetros do sistema e de observar o efeito dessas alterações. E também, qualquer sinal do modelo pode ser observado. Aqui temos um exemplo de uma simulação de um braço de robô, aplicando uma sequência de excitação denominada E de N e calculando a sequência de resposta R de N. Na simulação do sistema físico, então, a sequência de entrada é geralmente uma sequência de números gerados pelo computador e representará o sinal de excitação E de N. Neste caso, o E de N representa valores instantâneos de algum parâmetro físico, tal como tensão, torque, temperatura e outros. Esta sequência é então processada para determinar a resposta do sinal, representada por R de N. Vou falar agora sobre a substituição de filtros analógicos por filtros digitais. Os filtros analógicos são compostos de componentes de resistores, capacitores e indutores. Tem como objetivo superar algumas limitações e desvantagens dos componentes analógicos, tais como a flutuação dos valores dos componentes, como a temperatura e a idade, o valor e tamanho elevado dos indutores capacitores, por exemplo, para sinais com componentes de frequência muito baixa, em aplicações como geofísica e biomédicas, e também dificuldade em se trocar os valores dos componentes. Esse slide apresenta um exemplo de um filtro analógico, onde, dado um sinal de entrada, descrito por XT, a gente quer obter um sinal de saída passando por um filtro. Esse filtro, por exemplo, é o filtro passa-baixa, RC, resistor, capacitor, que mostra a entrada XT passando por um resistor e também tem capacitor para obter a saída YT. A pergunta é, como substituir este filtro analógico por um filtro digital equivalente? Para substituir um filtro analógico por um filtro digital, iremos precisar de operações adicionais no conversor analógico digital ADC, Analog to Digital Converter, para produzir uma sequência discreta no tempo x de n a partir de um sinal contínuo x de t. Esta sequência de dados será então processada por um filtro digital implementado com um hardware específico ou com um programa de computador para produzir a sequência em saída y de n. Será usado depois um conversor digital analógico Digital to Analog Converter para reconstruir o sinal contínuo no tempo. Como foi dito então no slide anterior, precisaremos de um conversor analógico digital e de um conversor digital analógico. Estes são os tópicos que veremos no curso e aqui apenas uma introdução sobre análise e síntese, transformada rápida de Fourier, efeitos de precisão finita e filtros inversos. O primeiro tópico que a gente vai introduzir é o de análise. Os algoritmos de processamento de sinais digitais, eles são analisados por suas características no domínio do tempo e também no domínio da frequência.
pois permite entender suas capacidades e limitações. O desempenho no domínio do tempo de filtros digitais é descrito em termos da sequência de resposta da amostra unitária do filtro, chamada como Unit Sample Response Sequence, denotada por H de N. Esta sequência é análoga à resposta impulso dos filtros analógicos. Mais adiante, nas próximas aulas, a gente vai entender melhor esta sequência H de N. Uma operação de convolução, que é muito utilizada, permite determinar a sequência de saída Y de N a partir de uma sequência de entrada X de N e também da resposta da amostra unitária H de N. Essa sequência H de N também permite determinar se um filtro é estável ou não. Também tem as equações de diferença linear, fornecendo uma descrição alternativa no domínio do tempo para implementar estruturas de filtros digitais. A gente vai estudar muito sobre o domínio e transformada de Fourier. O domínio de Fourier expressa as especificações do filtro no domínio da frequência, responsável por definir as propriedades no domínio da frequência de sinais e filtros. A transformada de Fourier da resposta da amostra unitária representa a função de transferência do filtro. Então, a gente tem a amostra unitária representada por H de N, quando faz a operação, utiliza a transformada de Fourier, a gente tem a saída, que é o H de E elevado a J ômega, que é a função de transferência. A transformada de Fourier descreve o ganho do filtro em diferentes frequências. A transformada de Fourier de uma sequência de dados define o espectro X de E elevado a J ômega. A transformada de Fourier ela define o conteúdo e frequência do sinal. A transformada discreta de Fourier permite encontrar a transformada de Fourier e nós, mais adiante, em outras lados, a estudaremos. Uma técnica alternativa e mais geral que é a transformada de Fourier é conhecida como transformada Z, onde a função de sistema é definida como a transformada Z da resposta da amostra unitária H de N e é usada para análise e síntese de filtros digitais, conforme o diagrama abaixo. O domínio de interesse é o plano Z complexo, que é uma representação de polos e zeros. A transformada Z fornece a representação útil da resposta em frequência do filtro. A síntese envolve a combinação de elementos do filtro digital e a especificação de valores dos coeficientes do multiplicador para satisfazer uma especificação desejada. A transformação que deve ser feita pelo filtro digital é especificada em termos de resposta e magnitude, dado pelo módulo de H de E elevado a J ômega. Então, a gente tem um gráfico que mostra essa resposta em magnitude versus a frequência, que tem de 0 a WC, que é a frequência de corte, a passband, e WC em diante, o stopband. Aqui é um exemplo de curva de resposta e magnitude para um filtro passa-baixa digital ideal, na qual as componentes de frequência na sequência de entrada de 0 a alguma frequência de corte dada por WC são passadas pelo filtro sem alteração, enquanto as outras são completamente eliminadas da sequência de saída. Obviamente que o ideal não pode ser obtido na prática, mas a gente pode obter uma aproximação. A resposta de fio de passa-baixa real tem o aspecto conforme abaixo. Então, a gente tem projetos de sucesso, que seria a curva do meio, e projetos de não insucesso. A especificação desejada permite o quê? Desvios muito pequenos da resposta ideal. Epsilon no passa-banda, o passband, delta no stopband e um intervalo de frequência não zero para a transição entre o passband e o stopband. Então, a gente tem que saber que um projeto de filtro digital correto deve produzir uma resposta em magnitude que obedece essas regiões permitidas, mostrada no Successful Design. Existem dois tipos de filtros digitais diferentes para satisfazer uma dada especificação, que são os filtros IIR, Infinite Impulse Response, filtros de resposta impulso infinita, e FIR, Finite Impulse Response, filtros de resposta impulso finito. Os filtros digitais IIR, aqueles de resposta a impulso infinita, geralmente são projetados baseados nos procedimentos de projetos de filtros analógicos. São 3 os passos para projetar um filtro deste tipo. Primeiro, projeta-se um filtro passa-baixa analógico para atender à especificação de passa-banda desejada. Como exemplos bem conhecidos, temos o Butterworth, Chebyshev e Elliptical. Logo após, faz-se uma transformação analógico-digital para obter um filtro passa-baixa digital.
por exemplo, através de métodos de variância e impulso e métodos de transformada Z bilinear. E o terceiro passo, faz uma transformação em frequência a fim de subter o filtro passa alto, passa a banda ou rejeita a banda. Os filtros digitais de resposta impulso finita, eles não levam em consideração os filtros analógicos. Podem ser apresentados em duas estruturas. A primeira estrutura é a seguinte: é a implementação da resposta desejada de amostra unitária do filtro em uma estrutura conhecida como Tapped Delay Line, que é uma linha de delay com múltiplas saídas de pontos de conexão, tal que uma quantidade de delay pode ser selecionada ao se escolher um tap ou ponto na linha de conexão. Vai ficar mais claro nas próximas aulas. A resposta desejada geralmente tem um número infinito de elementos no zero. Então, é preciso aplicar uma janela de duração finita para eliminar tudo menos um número finito desses elementos. Os efeitos desse truncamento serão vistos na função de transferência do filtro resultante. A segunda estrutura de filtros digitais FIR é uma estrutura de amostragem em frequência, a qual emprega o filtro de pente, denominado filtro comb filter, seguida por um banco de ressonadores, e implementa o filtro especificando a resposta em magnitude em um número finito de pontos de frequência. Definições: filtro comb em processamento de sinais. Um filtro comb opera adicionando uma parte levemente defasada do sinal a si mesmo, gerando interferências construtivas e destrutivas, de modo similar à modulação em anel. E o ressonador é um dispositivo ou sistema que exibe comportamento ressonante. Oscila naturalmente para algumas frequências denominadas de frequências de ressonância. Uma comparação entre esses dois procedimentos de projeto, essas duas estruturas, é feita para determinar quais condições um é mais eficiente do que o outro. A transformada rápida de Fourier, mais conhecida como FFT, nós iremos ver bastante nas outras aulas, é um algoritmo para processamento de dados e análise espectral, análise de frequência do sinal. É um método eficiente para o cálculo da transformada de Fourier discreta, que permite a operação de filtragem ser feita no domínio da frequência. Efeitos de precisão finita, Finite Accuracy Effects. Na discussão de análise e síntese, lidamos com o caso ideal de precisão infinita. Mas no computador a gente precisa usar a precisão finita, já que é a limitação de informação. A precisão finita é a representação de sequências e valores de coeficientes no computador. Para se processar dados no computador, os valores dos dados devem ser primeiro quantizados a um número finito de bits, geralmente igual ou menor ao tamanho de palavra no computador. Essa precisão finita tem alguns efeitos indesejados, algumas fontes de erro relacionadas à quantização. A quantização dos coeficientes usados nos multiplicadores de fio digital. Uma alteração leve desse valor de coeficiente modifica a resposta em frequência do filtro. Adição ou multiplicação de vários números no computador e o resultado excede os limites do computador. Os resultados devem ser escalados e truncados, introduzindo outra fonte de erro que pode produzir oscilações indesejadas na saída de alguns filtros IR. A gente vai considerar vários métodos analíticos de caracterização desses problemas comuns de quantização. Os filtros inversos que veremos por último, eles integram muitos conceitos de processamento de sinais digitais para resolver o problema de remoção de distorções dos sinais observados que são introduzidos por instrumentos de medida ou por meios de transmissão física. Esse foi o livro utilizado como referência. Muito obrigado, espero que tenham gostado.